Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Assembleia de Vi Brasil em recuperação judicial. E como se trata de assembleia em continuação, não há necessidade de verificação de quórum, nem leitura da ata. Aqui pelo chat nos informaram de uma liminar, nós já estamos checando, mas evidentemente antes da votação já vai estar tudo regularizado. De qualquer maneira, o pessoal da equipe técnica também vai estar em contato com a doutora Ariane aqui a respeito desta liminar. Doutora Lilian, como se trata de assembleia virtual, a doutora Lilian vai secretariar os trabalhos e eu vou presidir. De qualquer maneira, eu por um princípio de transparência, eu presidirei os trabalhos. No entanto, como eu estou com Covid, se eventualmente eu tiver alguma intercorrência de falta de ar, alguma coisa, a doutora Juliana assumirá a presidência dos trabalhos, é a nossa sócia, tá ok? Muito bem, feito esses esclarecimentos preliminares, eu passo a palavra ao advogado da recuperanda, Dr. Kleber Bissolati, para suas considerações. O microfone precisa ligar, doutor Kleber. Perdão a todos. Bom dia. Quero agradecer a presença de todos nesse conclave. Cumprimento a mesa na pessoa do ilustre professor Oreste Laspro. E, nesse sentido, eu gostaria já, os senhores sabem que nós apresentamos uma nova proposta, contudo, tratando com alguns credores, pedir esse tempo para que isso, e pessoalmente por outros. Portanto, e exatamente para tratar de não vejo necessidade de apresentar o plano, professor. O que o senhor acha? Acabou de chegar no chat uma informação que eu estava em dúvida se era a minha ou era de todos. Me parece que o seu sistema está travando, doutor Kleber. Pelo chat, se alguém puder até se manifestar, porque eu vi que o doutor Fábio Luiz falou, está cortando a transmissão. Para mim também estava cortando. Para o restante das pessoas também cortou. Então cortou. Pelo que eu entendi, eu vou repetir então, doutor Kleber, e o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor informou que apresentou um modificativo do plano, no entanto, o senhor ainda está negociando com os credores e, portanto, a ideia do senhor é o quê? Uma suspensão dos trabalhos? Sim, eu sugiro uma suspensão para que nós consigamos terminar as negociações e, mais uma vez, melhorar o plano a todos, as condições do plano para todos os credores. Perfeito. Seria para quando, doutor Kleber? A minha sugestão é para o dia 6 de abril. 6 de abril, da minha parte, ok. Da minha parte, ok, não tem problema nenhum. Muito bem, então, feito esse pedido por parte da recuperanda,
eu vou passar a palavra para os credores. Se puderem usar o sistema de raise hand do Zoom, eu vi que o doutor Antônio Carlos pediu a palavra, então eu vou passar para ele a palavra. Também doutora Lídia Maria, doutora Gabriele pediram pelo chat, mas eu enxerguei aqui, eu vou abrir depois para ela. Então, doutor Antônio Carlos, pode liberar a palavra para o doutor Antônio Carlos? Está aberto, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos. Está aberto. Eu também não estou ouvindo, doutor Antônio Carlos. Colocar aqui, não estou ouvindo nada. Acho que ninguém está ouvindo. Não, ninguém está ouvindo ele. Está aberto o microfone, né? Está. Está aberto, doutor Antônio Carlos. Vamos seguir na ordem de quem está pedindo a palavra e depois eu volto para o doutor Antônio Carlos. Às vezes pode ser algum problema de conexão. Tinha pedido a palavra. Só um instantinho aqui. Tem também doutor Luiz Felipe, que pediu a palavra também pelo chat, doutor Rafael. A equipe técnica vai abrindo os microfones e por aí, e nós vamos dando a palavra, tá bom? Rafael, microfone liberado. Posso falar? Quem vai falar primeiro? Pode falar. Então. Posso falar? Então, eu gostaria de saber novamente sobre a taxa referencial sendo utilizada como instrumento de correção monetária e atualização. Salvo engano, na última GC suspensa, eu indaguei isso e, inclusive, o senhor administrador judicial falou sobre o posicionamento do TJ de São Paulo a respeito do uso da taxa referencial e, novamente, ela veio no plano de recuperação judicial. É ilegal, então acho que é redundante ficar batendo na tecla e gostaria de um apontamento da Recuperando a respeito da taxa referencial, que expurgue ela logo do plano de recuperação judicial, porque é descabido, já tem posicionamento pacífico aí do TJSP. Só isso. Atenção aos outros credores também a respeito do uso da taxa referencial, que vai expurgar todo o crédito com o tempo, por conta do pagamento demorado. Por uma questão de transparência, nós já até antecipamos nosso posicionamento a respeito do tema, e como é uma questão de legalidade, ela vai ser levada ao juízo caso no futuro venha a ser eventualmente aprovado um plano de recuperação. Então, me parece que ainda não há um posicionamento do Superior Tribunal a respeito do tema, doutor Rafael, mas o TJ, o senhor tem razão. Me parece que pelo menos a primeira Câmara está se posicionando nesse sentido. Então, por uma transparência a todos os credores e a própria Recuperando, eu já alertei o doutor Kleber a respeito do posicionamento pessoal nosso de respeitar o entendimento do TJ de São Paulo. Tá bom? Então,
Evidentemente, a recuperanda vai poder usar os mecanismos judiciais, se quiser, no futuro, a esse respeito, mas eu por um dever de transparência, já antecipei meu posicionamento, tá bom? O senhor quer falar alguma coisa, doutor Kleber? Eu posso abrir o microfone para o senhor. Não há nem necessidade, então, fique tranquilo, doutor Rafael, pelo menos da nossa parte. Se puderem usar o raise hand para pedir a palavra, é bem mais fácil que o chat. Quem mais está pedindo a palavra? Eu vi que pelo chat algumas pessoas pediram. Podem abrir o microfone. Microfone aberto, Luiz Felipe. Bom dia. Ô, doutor Luiz Felipe, bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus, aqui estamos levando. Obrigado. No mesmo sentido aí da TR, o administrador judicial apresentou ontem o parecer com diversas críticas aí sobre possíveis ilegalidades nesse modificativo que foi apresentado. Então, minha sugestão é que a recuperanda observe esses pontos para a proposta que será apresentada. E como eu represento o credor do Santander, né, instituição financeira, a gente pede que, se for apresentado alguma alteração, que isso seja feita com antecedência de uns 15 dias para que tenha tempo hábil para levar para comitê, né? Se for o caso de apresentar aí. A minha sugestão vai ser a seguinte, doutor Luiz, se colocarmos em votação a suspensão para o dia 6 de abril, que pelo menos até o 19 de março a recuperanda apresente eventual modificativo nos autos, porque daí são 3 semanas, vocês têm um relativo conforto. Tem condições, doutor Kleber? Alô, doutor Kleber? Só abrir o microfone, doutor Kleber. Doutor Kleber está aberto. Pronto. Pois não. Está com dificuldades, peço desculpas. Não vejo nenhum tipo de dificuldade em apresentar esse plano na forma como o senhor orientou, dia 19 de março. Maravilha, então. Temos mais o doutor Antônio Carlos, conseguiram contato com ele? Será que caiu, doutor Antônio Carlos? Não, ele permanece na sala. Tem mais alguém? O microfone dele está aberto. Está aberto, Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos, está aberto o microfone. Eu estou vendo aqui que está aberto realmente. Doutor Antônio Carlos, o senhor tem como mandar pelo chat eventual observação, doutor Antônio Carlos? Até a doutora Ariane fez corretamente essa observação. Alguém mais gostaria? Eu vou também continuar, então. Alguém mais está pedindo a palavra? Vamos abrindo. Me posicionem se alguém mais pediu a palavra. Porque pelo raise hand não tem mais ninguém. Doutora Lília Maria está pedindo a palavra. Ela pediu a palavra. Podem abrir o microfone para ela? Eu estou vendo pelo chat.
Olá. Oi. Na verdade, eu só queria pedir para que constasse em ata a questão de que no plano que foi apresentado, tá? Eu vi que tem manifestação do administrador, né? Fazendo ressalva quanto às questões o plano nos termos trabalhista, que está atrelando ali o produto da venda de um imóvel para pagar exclusivamente os créditos trabalhistas, ou seja, se o imóvel não for alienado, não teria ali um dinheiro, um saldo para pagar os créditos trabalhistas. Então, nesse caso, não dá para admitir que não há deságio trabalhista, porque esse imóvel ele tem passivos, né? E aí, se não for alienado, não tiver como um fundo para pagar, no fim das contas, os credores trabalhistas teriam, sim, ali um deságio muito grande. E também, aí essa observação já foi acostada aos autos pelo doutor, mas a questão do prazo de 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas. Ah, sim, isso aí não escapa, doutora. De qualquer maneira, ele vai ter, evidentemente, a possibilidade, até o dia 19 de março, fazer as adequações e, evidentemente, assumir os riscos de eventual decisão nesse ou naquele sentido. Tá ok. Muito obrigado, doutora. Me parece que ninguém mais estaria pedindo a palavra. Nós estamos realmente com essa questão do doutor Antônio Carlos. Alguém mais pede a palavra? Eduardo, eu não enxerguei pelo chat mais ninguém. Juliana? Nayara. Então eu vou passar. Então passa a palavra para ela, por gentileza. Vamos liberar o microfone. Nayara, seu microfone está liberado. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Eu só queria pontuar, eu sou representante de 2 credores da classe 3 e nós estamos analisando o plano que foi apresentado e a gente quer rever as melhorias. Então, é preciso desse tempo a mais. Perfeito. A doutora, então, está manifestando que estaria favorável a uma suspensão para melhoria dos planos. É isso, doutora Nayara? Sim, perfeito. Obrigada, doutor. Maravilha. Muito Nayara, obrigada. só para esclarecer, você representa credores na classe 3 apenas? Isso, da classe 3 apenas. Tá. São quantos credores? 2, 2 né? credores. Tá, ok. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Nayara. Eu que agradeço. E eu tô... Gostaria da palavra, por favor, a Nayara. Doutor segue... Não, aqui já é doutor Rafael Dovani, ele... perfeito, tá ok, né? Ele só fez uma observação para mim. Doutor Antônio Carlos, vou tentar novamente. Tem mais alguém para falar? Pelo chat, me parece que não. Pelo chat, ninguém pediu a palavra, não. E no Raise Hand aqui também mais ninguém. Também não. Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, abre de novo o microfone para o doutor Antônio Carlos. Oreste, nós estamos em contato com o Antônio Carlos aqui, para ver se a gente pode ajudá-los no suporte técnico. Tá ok. Já falo com vocês aí. Tá bom, então. Vamos tentar resolver a questão técnica aí, somente alertando, existe um provimento da corregedoria que, quando não consegue o contato, a gente tem que fazer esses procedimentos de tentativa de localização. Então, eu peço um pouquinho mais de tempo e paciência dos doutores
antes de eventualmente votar a matéria da suspensão. Oi. Doutor Oreste, nós entramos em contato com o credor Antônio Carlos. Desculpa. E instruímos ele o que fazer para resolver a questão do áudio dele, mas até o momento ele não tomou nenhuma providência nesse sentido e pediu o telefone da administração judicial para passar as questões dele. Você está no mudo, Oreste. Pede para ele passar, então, por seu... Aí liga no escritório e fala... Porque, evidentemente, eu estou fora, né? Exato. Então, daí ele fala com a Juliana e aí ele passa as questões. O doutor Antônio Carlos ainda não entrou em contato conosco. Agora parece que sim.
Senhores, me desculpem, mas alguma questão, algumas vezes o sistema virtual temos esses problemas. Oreste. Oi. Fecha o seu áudio, por favor. Estão me ouvindo? Estamos. Perfeito. Eu estou contando do Dr. Antônio Carlos na linha, ele tá me dizendo aqui que ele é contra a suspensão e ele invoca o artigo 50, inciso 4, que ele só concordaria com a suspensão nessa hipótese, que constitui meio de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros, a substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Então, é essa a manifestação do Dr. Antônio Carlos. E está antecipando um voto contrário à suspensão, e ele gostaria que do plano, então, uma sugestão de modificação do plano para que inclua esse dispositivo. Perfeito, doutora Juliana? O doutor Antônio Carlos disse que ele é contra a suspensão e que ele só concorda nessa hipótese. Eu entendo que é essa, sim, a correta a interpretação. É isso, doutor Antônio Carlos? Ele disse que está correto. Perfeito. Eu só vou passar para o doutor Kleber a palavra. Doutor Kleber, o senhor concordaria com essa inclusão desse dispositivo? Alô, oi. Oi. Professor, eu peço desculpas, mas não posso tomar esse tipo de decisão agora, sem falar, obviamente, com meus clientes. Então, não me parece justo nem saudável, muito menos o ambiente para isso. Eu compreendo a posição do doutor Antônio Carlos, o respeito muito e estou à disposição dele para que nós conversemos, inclusive, para que ele participe dessa alteração que nós pretendemos trazer aos autos. Eu gostaria de sugerir ao senhor que coloquemos em votação a suspensão. Perfeito. Não, maravilha. Então, doutor Antônio Carlos, ele não, evidentemente, vai analisar a questão, mas de antemão não concorda, não teria como concordar nesse momento. Então, eu vou passar a votação do plano. Me parece que nós não temos mais ninguém para falar.
eu vou pedir, então, aqui a chamada dos credores seja feita nominalmente, ou pelo nome do credor, quando é um só, ou quando ele estiver representado pelo procurador, pelo nome do procurador. Então, Juliana, vocês tocam a votação por aí, então, só colocando, seria, o tema é suspensão da Assembleia até o dia 6 de abril, quando ela vai prosseguir também pelo sistema virtual, pela mesma plataforma, sendo que até o dia 19 de março o modificativo deverá estar nos autos. Esse é o tema da votação, então eu vou pedir à minha equipe que faça a leitura dos nomes, tá ok? E vamos aqui anotando. Posso começar? Deve começar. Tá ótimo. Eu vou chamar, então, pelo nome dos procuradores em ordem alfabética. Então, peço, por gentileza, a atenção de todos. Adelmo Pereira Arruda. Adelmo Pereira Arruda. Não está. É a abstenção. Ademir Pereira dos Santos. O áudio está aberto. Não estamos te ouvindo, Ademir. Pode falar, Ademir. Sim pela suspensão, não pela rejeição do pedido e a abstenção. Pode falar, Ademir. Pode falar, doutora Ademir? Sim, Ademir? Ademir, se puder votar pelo chat, por favor, aí a gente computa o seu voto. Por hora, a gente vai computar, então, como abstenção. Aline Eloy Rodrigues Braga. Aline Eloy Rodrigues Braga, o áudio está aberto. O Ademir Pereira dos Santos votou sim pelo chat. Aline Eloy Rodrigues Braga. Sim, a favor da suspensão. Obrigada. Sim, o voto dela. Ok. Almeri Feliciano Vieira. Sim, pelo chat. Ana Regina Marchioli. Abstenção. Anderson Alves Cunha. Anderson Alves Cunha. Deve ser o primeiro. Ele é o primeiro pela Anderson Alves Cunha. Sim. Obrigada. Anderson Tassaca da Silva. É o segundo. Anderson, seu áudio está desativado. Pode, por gentileza, votar pelo chat? Anderson Tassaca da Silva precisa votar pelo chat. Antônio Carlos Fernandes. Antônio Carlos também precisa. Antônio Carlos está presente? O Antônio Carlos não, Juliana, ele já antecipou que ia votar não. Tá, caso ele quisesse se manifestar, mas então vamos prosseguir. Ariane Costa Augusto. Oi. O meu voto é não, sou contra, uma vez que a gente já houve uma suspensão, e eu acredito que já teve tempo hábil para uma nova apresentação de um novo plano. E aí, se vai continuar isso, quero ver abril como é que vai ser. Então, meu voto é não. Obrigada. Bartolomeu Messias de Sá. Juliana, só por informação, o Antônio Carlos não está presente mais na sala. Mas ele já antecipou o voto dele. Ele antecipou o voto. Sim, sim. O Bartolomeu também não se encontra abstenção. Beatriz Tebet Praça de Vasconcelos. O áudio está aberto?
Sim, pela suspensão. Obrigada. Caio Henrique Ribeiro. Caio Henrique Ribeiro. Votou sim pelo chat. Daniele Cristine Barbosa de Araújo. Sim. Sim pelo chat. Denner Pires Vieira. Abstenção. Dimas José de Souza. Áudio está aberto. Sim. Obrigada. Edna Silva Santos de Oliveira. Edna Silva Santos de Oliveira. O áudio está aberto. Sim. Obrigada. Eduardo Bonilha de Souza. Eduardo Bonilha de Souza. Sim, pela suspensão. São 9 credores, né? Sim. Obrigada. Felipe Valente Maluli. Bom dia, Juliana. Eu queria desejar uma pronta melhora aí para o professor Orestes, em primeiro lugar, muita saúde, e o meu voto é sim pela suspensão. Agradeço, Felipe, o voto. Obrigada, Felipe. Flávia Regina do Amparo. O áudio está aberto. Agora tirou o áudio. Sim. Flávia, se tiver com alguma dificuldade de áudio, por gentileza. Sim, bom, já votou sim pelo votou sim pelo chat. Francisco de Paula Rezende. Abstenção. Francisco Soares, acho que é da Silva? Francisco Soares da Silva Júnior, é da Silva? Júnior. Tá. Francisco Soares Júnior. O meu foi abstenção, mas é sim. Francisco, qual é o seu nome completo? Francisco de Paula Rezende. Francisco de Paula Rezende, sim, né? Tá ótimo, Isso. Obrigada. Francisco Soares Júnior? Abstenção. Gabriele Oliveira Tsukamoto? Ele votou sim. Gabriel. Sim, pelo chat. Giuseppe D'Aliesio Júnior? Abstenção. Não, ele votou sim. Votou sim pelo chat, Giuseppe. Ivani Maria Bielefeld. Sim, pela suspensão. Obrigada. Ivanildo Souza Coelho. Abstenção. Janaína Aparecida Poli. Abstenção. João Valdemir Ferreira Queiroz. Eduardo, checa se o Antônio Carlos está... porque no waiting room, a doutora Ariane falou que ele quer voltar para a sala, mas no waiting room não tem ninguém. Ele já voltou, Eduardo? Ele já está presente novamente na sala. Maravilha. Tá ok. João Valdemir Ferreira Queiroz. Abstenção. José Antônio da Silva. Sim. Obrigada. José Mário Ferreira Júnior. Abstenção. José Naldo de Jesus dos Santos. Abstenção. Josefa Correia dos Santos. Josefa Correia dos Santos. O áudio está liberado. Sim. Obrigada. Josilene Alves.
Sim, pelo chat. Doutor Antônio Carlos, nós vimos aqui a sua mensagem o senhor mandou teste no chat, mas nós já computamos o seu voto como não. Se o senhor quiser alterar o voto, por gentileza, informe a gente pelo chat. Letícia Suzane Andrade Silva. Liberado. Letícia, o áudio está liberado? Sim, pelo chat. E da suspensão. Obrigada. Liduína Rodrigues Casimiro. Liberado. Liduína Rodrigues Casimiro. Sim. Sim. Obrigada. Lucicleide Gomes da Silva. Sim, pelo chat. Luiz Felipe Camargo de Carvalho. O áudio está liberado. Ressaltando que eu represento o BUC Advogados pela classe 1 e Banco Santander Brasil pela classe 3, o voto é sim pela suspensão. Obrigada. Vocês podem, por gentileza, tentar abrir o áudio do doutor Antônio Carlos? Perguntei. Já mandamos a solicitação, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos precisa aceitar a solicitação de abertura do áudio. Bom, vou prosseguir. Marcelo Martins Alves. Sim, pelo chat. Sim, pelo chat. Estão me ouvindo agora? Está cortando um pouquinho. Vamos testar. Pode falar, doutor Antônio Carlos. Consegue me ouvir agora? Conseguimos. Seguinte, doutor Antônio Carlos. Eu gostaria ainda da oportunidade de me manifestar e de fundamentar antes que continue essa votação. Por quê? Porque a minha fundamentação, as minhas razões de expor, pode modificar o voto. E até agora, por problemas técnicos que não são bem aqui dizer o meu, eu não estou conseguindo advogar dentro dos autos. Essa é a minha manifestação. Pode falar, doutor Antônio Carlos. Então, o que eu gostaria de fundamentar aqui, eu estou recebendo informações de outros credores através do WhatsApp, doutor Oreste, tá? Que o doutor Klebe falou que não teria condições de decidir sobre a propositura do artigo 50 que eu coloquei. Então, eu colocaria, e eu estou vendo que a votação está continuando, né? A votação está continuando, a votação está sendo exposta. Sei que parece que todos os credores ainda não têm a situação do que é o artigo 50, e a situação do artigo 50 independe se o doutor Klebe concorda ou não. Então, eu gostaria de expor isso daí, porque a lei está bem clara aqui, não depende do devedor aceitar. Não? Então, o que acontece aqui, senhores credores? O que eu gostaria de pôr para todos, que eu não sei quantos me ouvem aí, como está meu áudio, que nós poderíamos, sim, conceder mais prazo para a administradora. Mas desde quando a gente tem uma administração de confiança nossa? Porque a administração atual não nos parece ser digna de confiança, não nos parece ser digna de confiança ou ter expertise suficiente de administrar a empresa, de conduzir aquele avião, assim chamando, pelo caminho que nós pretendemos. Nós não temos a confiança necessária que precisa isso. Por esse motivo, eu entendo que o doutor Klebe deveria aceitar, como as empresas, os administradores lá, que já tem processo comentando que todos os administradores lá são práticos em falar em empresas. Então, para que possa fazer da seguinte maneira, vamos trocar a administração, se a AB Brasil tem boa intenção de erguer, vamos trocar a administração, vamos trocar a administração profissional,
Vamos até discutir, que até agora não foi discutido, a formação de um comitê de credores, e assim nós podemos até dar o prazo necessário. Eu não sou uma pessoa que estou aqui propugnando pela falência da empresa. Ao contrário, acredito que o nome Davi Brasil pode ter até nome para que ela possa crescer, mas não com essa administração. Com essa administração, nós vamos arrumar a falência. Olha aí o que está acontecendo. O doutor Kleber está falando que ele está negociando com os credores, sendo que eu sou credor e nunca recebi uma ligação dele, sendo que as pessoas que eu represento nunca recebeu uma ligação dele, sendo que outros credores que eu também tenho acesso, que está inclusive agora online, nunca recebeu ligação dele. Então, com que credores que ele está negociando? Então, eu gostaria que todos os credores pudessem analisar. Quem tiver disponibilidade aí de abrir no momento o artigo 50, inciso 4, que fala justamente que nós, os credores, poderemos deliberar sobre a mudança total ou parcial da administração. E isto, a mudança total ou parcial da administração, é um ato da recuperação. Então, doutor Láspero, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse colocar em votação. Deixa eu fazer uma colocação, doutor Antônio Carlos. Só para concluir, eu vou passar a palavra para o doutor. Colocar o seguinte, eu sei que às vezes o senhor pode discordar do artigo 50, tá? Então, eu gostaria também, caso o senhor discordar, que a aplicação do artigo 50 é da maneira que eu estou expondo, que é a maneira que eu estou lendo na lei, tá? Que eu posso até ler aqui, e também, como tem vários advogados, que os advogados tomassem as decisões. Qual seria? Votar pela suspensão, do jeito que o doutor Kleber está querendo, tá? Ou votar pela troca da administração. Colocar os dois em votação e deixar os credores tomar a decisão. Porque o que me parece aqui, doutor Aço, que toda vez que o doutor Kleber já entra, vamos suspender, tá ok, vamos suspender. Pô, a gente não tem a segunda hipótese, nós só estamos voltando aqui, suspende ou não suspende? Então eu gostaria que tivesse a terceira hipótese, e caso o senhor queira ouvir todos os credores, se eles aceitam essa outra hipótese. Vamos pôr em votação também a troca da administração? Muito obrigado pela palavra. Ok, doutor Antônio Carlos, eu vou passar a palavra para o doutor Kleber, só para já adiantar, mas o doutor Kleber depois vai falar, o artigo 50, que fala dos mecanismos de soerguimento da empresa em recuperação judicial, ela fala do plano apresentado pela devedora. No direito brasileiro, só com a reforma que está entrando em vigor, ou acabou de entrar em vigor na semana passada, é que nós temos uma figura que se chama o plano do credor. No entanto, essa regra ou essa possibilidade do plano do credor, ela não se aplica às recuperações judiciais em andamento. Por isso que, a partir do momento que a recuperanda diz, não, nesse momento eu não me comprometo a inserir como meio de soerguimento a mudança da administração, não existe, com todo respeito, doutor Antônio Carlos, não existe um mecanismo dos credores imporem esse resultado, imporem essa votação. Na verdade, a partir do momento em que a recuperanda não concorda com isso, os credores têm toda a legitimidade do mundo para votar contra o plano, optando pela rejeição do mesmo. Mas não existe a alteração do plano compulsória. Existe a rejeição por não ter aceitado as suas propostas. Volto a falar, na reforma da lei, nós teremos agora o plano do credor, mas sempre para as recuperações que derem entrada a partir desse momento. E assim mesmo em situações muito particulares. Quando puder, me devolve a palavra para contra-razoar? Veja, eu posso passar, mas eu vou passar antes para o doutor Kleber. É uma situação completamente distinta da do artigo 64, que fala em destituição dos administradores por decisão judicial, tá certo? Eu vou passar a palavra para o doutor Kleber,
e depois, evidentemente, o senhor pode contra-argumentar. No entanto... Eu gostaria de contra-argumentar. Mas primeiro fala o doutor Kleber, doutor Antônio Carlos. O senhor teve a palavra, agora ele fala. Depois a gente ouve ele também. Primeiro o senhor colocou o seu... Então, eu estou suspendendo a sua palavra e dando a palavra para o doutor Kleber. Doutor Antônio Carlos, tudo bem, senhor? Eu compreendo seu interesse, compreendo tudo que o senhor está trazendo aqui, e se o senhor quiser anotar o meu telefone, por favor, gostaria que o senhor entrasse em contato comigo para dizer tudo que o senhor pensa e, eventualmente, trazer algum tipo de sugestão, como o senhor trouxe agora. Como o professor já antecipou, o artigo 50, ele prevê as formas de sorgimento da companhia. O que o senhor colocou está correto. Uma das formas de sorgimento é a alteração do controle, mas nesse momento eu não tenho nem poderes para isso. Tudo tem que ser apresentado num plano, e esse plano nós estamos pedindo suspensão para apresentar o plano. O senhor pode anotar o meu telefone, por favor? 011 99869-3009. Estou à disposição, senhor. E, professor, eu gostaria, com todo o respeito, que nós seguíssemos com a votação e as manifestações do doutor Antônio Carlos, muito pertinentes, inclusive, sejam juntadas na ata após a votação. O que o senhor acha? Não, perfeito. Eu só vou passar a palavra para o doutor Antônio Carlos, para suas considerações. Ok. Doutor Lasco, doutor Kleber. Doutor Kleber, se o senhor puder anotar o seu telefone no chat aí, que eu não consegui pegar, tá? Então, se o senhor puder anotar, daí fica inclusive para os outros credores também que tiver interesse. A todos os demais credores que estiverem me ouvindo, tá? Com todo o respeito que eu tenho ao meu ilustre, eterno professor, doutor Lasco, não? Sabe que eu admiro muito, e um pouquinho de conhecimento que eu tenho com o ensinamento de Vossa Excelência nos bancos acadêmicos, tá? Mas de processo, não de comercial. Então, não dava aula de comercial. Eu fico até, assim, um pouco desconfortável de hoje estar na frente do meu ilustre mestre e ter que discordar da posição dele em alguns aspectos. Então, eu peço vênia de coração, e sabe que será sempre meu ilustre mestre, tá? Mas imagina, é o dever seu como patrono lutar pelo seu cliente. É que realmente, no direito brasileiro, doutor Antônio Carlos, houve muito debate quando estava sendo redigida a 11.101, se daríamos esse poder aos credores, nos moldes, por exemplo, como ocorre no direito alemão. Mas, na época dos debates da proposta legislativa, não passou. Manteve-se a posição liberal nossa, de origem francesa, de o plano é do devedor. Agora abriram pequenas exceções na reforma da legislação de plano do credor, mas eu ainda nem consultei a mãe de Ná, mas eu duvido que algum credor vá apresentar algum plano com as condições que a lei está impondo. Aqui está o doutor Luiz, lá do Banco Santander. Eu não acredito que o Banco Santander vai dizer para ele, apresenta um plano do credor aí, né? Daí vai para o 104, causa da falência. Foi o doutor Luiz que fez um plano maluco que eu não consegui cumprir. Tá bom, doutor Antônio, mas realmente isso não passou na legislação, está pacificado esse tema, mas é um direito seu. O nosso juiz aqui, o doutor Marcelo Sacramone, é um eminente professor de direito comercial e saberá, evidentemente, examinar as suas questões, é um brilhante comercialista, mas me parece que a questão nesse ponto do artigo 50 é pacificado, que é um direito da recuperanda. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou expor, então, o argumento depois da... Eu gostaria que os credores, assim, embora os argumentos do Dr. Lasco, que essa situação não passou, mas a Lei 11.101, vigente, atualizada até a data de hoje, só se mudou de hoje para frente, que nem eu estou sabendo, mas que eu estou no site da presidência
da República preocupado em saber se houve essa alteração que o doutor Lato está colocando, essa situação que não foi aprovado? Não, doutor Antônio Carlos. Quando nós estávamos nos debates em 2004 sobre a Lei 11.101, se debateu o plano de credor, e naquele momento foi rejeitado. Agora nós tivemos uma alteração da lei, que entrou em vigor a semana passada, que é a Lei 14.112. Se o senhor entrar no site do Planalto, vários dispositivos da lei estão alterados pela 14.112, dentre as quais a criação de plano de credor. Mas existe uma questão de direito intertemporal, que o plano de as reformas da 14.112 não serão aplicadas às recuperações em andamento. Tá. Então, eu estou com a 14.112 aqui comigo também, de 2020, que ela realmente fez algumas alterações, inclusive alterou bastante itens do artigo 49, mas ela não mexeu no artigo 50. Eu sei que não mexeu, doutor Antônio Carlos. O artigo 50 constitui meios de recuperação, observada a legislação pertinente a cada, entre outros. Daí o senhor fala, substituição total ou parcial dos administradores do devedor. Mas o senhor tem que ler o artigo 50 em conjunto com as normas que falam de quem apresenta plano de recuperação. Quem apresenta plano de recuperação no direito brasileiro é a devedora. É simples assim. Vamos lá. Eu vou sustentar um pouquinho aqui. Aí depois eu para não ficar prolongando, porque hoje eu estou fazendo uma audiência diferenciada, eu estou fazendo uma audiência dentro de um barco, né? Então, para não posso cair meu sinal que eu estou em alto mar, então deixa eu expor aqui a todos os credores. No meu ponto de vista, segundo o artigo 50, diz justamente o que o doutor Lasco acabou de ler, que constitui meios de recuperação judicial. Ou seja, um dos meios de recuperação judicial, tem elencados do artigo 50, que são vários meios que nós temos ali, aproximadamente, mais exato, 18 meios. No artigo 4º, prevê justamente que um dos meios tem que é a substituição total, ou seja, pode substituir totalmente ou pode substituir parcialmente os administradores, não, do devedor. Então, o que eu entendo, senhores, que essa lei está em vigor, a lei está lá, queira gostar dela, queira não gostar dela, não, a lei está lá, podemos ser discutido. Eu sugiro que ela seja posta em discussão agora, deixar os credores tomar essa decisão, se essa lei é válida, se não é lei é válida. Se os credores entenderem que não... Os credores não são o legislador, doutor Antônio Carlos. O senhor me desculpa. A lei está para ser cumprida. Vamos fazer da seguinte maneira. A presidência é nossa. Nós, evidentemente, entendemos que a Assembleia não tem o poder de decidir se uma lei está em vigor ou não. Isso compete ao magistrado. E o senhor leva a questão ao magistrado. O senhor pode só colocar em ata, então? Vou colocar em ata, doutor. Que o senhor entende que o artigo 50... Palavra, deixa eu falar um pouquinho, meu Deus, o senhor está falando. Mas é que eu estou falando, aí o senhor está me apartando o tempo todo, eu não consigo concluir, entendeu? Bom, então, o que estou pedindo, então, já que esse advogado pede para que seja colocado em votação o artigo 50, inciso 4º, a substituição total ou parcial dos administradores, e Vossa Excelência está expondo que não vai pôr, porque, pelo que eu estou entendendo, estou falando que isso não está vigorando, é isso? É isso? Não. O que eu estou dizendo é que o artigo 50 continua em pleno vigor, no entanto... Mas é uma faculdade do credor, não é? Eu estou explicando que no sistema jurídico da 11.101, o plano é apresentado pelo credor. Tudo bem. Pelo devedor. Os credores sugerem modificações. Se o devedor não concorda, o plano é colocado em votação da maneira que ele quiser. Se os credores não estiverem satisfeitos, votam contra e quebram a empresa. Então, se o senhor puder comentar, então, aí, que escrever na ata aí, por favor. Eu coloco. Votação, artigo 50, parágrafo 4º. Perfeito. Não vai pôr em votação, porque só um minutinho. Porque a devedora já disse que não concorda. Discorda, e como ele discorda, o entendimento do senhor é se ele discordar, não pode pôr em votação. Isso, porque a lei diz isso. Depois eu discuto isso juridicamente. Perfeito, daí o senhor leva a questão a juízo, tá bom? Okay. Muito bem. Então, Juliana, por gentileza, pode continuar a votação. Sim.
Bom, prosseguindo então, Marcos Alexandre dos Santos. Marcos Alexandre dos Santos. Sim. Obrigada. Marcos Altivo Marreiros Marinho. Marcos Altivo Marreiros Marinho. É sim pelo chat, é isso? Maria do Rosário. Marcos Altivo Marreiros Marinho votou sim pelo chat. Maria do Rosário de Paula. Maria do Rosário de Paula. Sim. Obrigada. Nayara Carvalho. Sim pelo chat. Natasha Bárbara Silva Narchi. Eu concordo pela suspensão. Obrigada. Odete Bacon. Não tem. Abstenção. Rafael Giovanni Lima. Voto não pela suspensão. Obrigada. Raimundo Francisco dos Santos. Raimundo Francisco dos Santos, precisa ativar o som. Tá bom. Sim. Obrigada. Ronaldo José da Silva. Ronaldo José da Silva, abstenção. Ronivon Gomes de Souza. Ronivon, sim, pelo chat. Rosana Batista da Silva. Já foi. Ela já falou. Obrigado. Ronaldo José da Silva votou sim pelo chat, é isso? Mas aqui quem proferiu o voto foi Almeri Vieira. Ele é o próprio criador do Ronaldo. Ronaldo já fez Almeri, não. Eu vou manter o voto como abstenção e a gente vai tentar esclarecer essa questão. Rosana Batista da Silva. Sim. Roseli Maria do Nascimento. Roseli Maria do Nascimento. Roseli precisa ativar o áudio. Sim. Sim. Obrigada. Rubens Nascimento Rodrigues. Abstenção. Cília Aparecida Enéas. Sim. Cília Aparecida, sim, né? Sim. Thaís Silva Narchi. Essa eu acho que Thaís Silva Narchi. Votou sim pelo chat. Thaís Ferreira de Araújo. Thaís Ferreira de Araújo. Thaís, precisa ativar o seu som. Eu voto sim. Obrigada. Wagner Gonçalves Dias Santos. Sim. Obrigada. Valquíria Maria da Silva. Abstenção. Vanderlei Rocha da Silva. Abstenção. Vânia Edith Costa Santos.
Vânia Edith Costa Santos, sim, pelo chat. Vilma da Silva Pires. Vilma também votou sim pelo chat. Valdec Pereira da Silva. Valdec Pereira da Silva, abstenção. Vilma Bin Gouveia. Sim, pelo chat. Encerrada a votação. Doutora Arete, nós vamos fazer aqui uma rápida conferência, a gente já te devolve a palavra. Doutor Oreste? Doutor Oreste, apuramos aqui a votação. A suspensão da Assembleia para o dia 6 de abril foi aprovada com 82,95% dos créditos. Perfeito, então. Então, aprovada a suspensão, eu agora vou suspender os trabalhos por, no máximo, uns 20 minutos, máximo, vamos tentar voltar antes, para fazer todos os ajustes na ata e retornamos para a sua leitura, tá bom? Até já.
Prezados, retomando os trabalhos, passo a palavra para a doutora Lilian para a leitura da ata. Tá ok? Lilian, pode começar. Bom dia. Bom dia. Assembleia Geral de Credores, em continuação, recuperação judicial, processo número 10, 46, 198, 11, 2019, 826, 0100. Vibrasil, Indústria de Artefatos de Borrachas Limitada. Aos 27 dias do mês de janeiro de 2021, às 10 horas, o árbitro judicial da recuperação judicial de Vibrasil, Oreste Nestor de Souza Lastro, nomeado nos autos da recuperação judicial em trâmite perante a segunda vara de falência de recuperações judiciais do Foro de São Paulo, nos autos da recuperação judicial de Vibrasil, deu início aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação em continuação por meio exclusivamente virtual, via sistema web de conferência, chat virtual, plataforma Zoom Meetings, conforme instruções enviadas previamente por essa administradora judicial, via e-mail e anexadas junto ao site www.lastroconsultores.com.br, tudo nos termos do edital publicado no DJE, Diário de Justiça Eletrônica. Os credores presentes e credenciados virtualmente assinaram digitalmente a lista de presença em anexo, que passa a ser parte integrante desta ata. O representante da administradora judicial indicou como secretária a doutora Lilian Santos, devidamente inscrita na OAB 331460. Ato contínuo, o representante da administradora judicial apresentou os membros da mesa diretora, composta pelo Dr. Kleber, de Nicola Bissolati, procurador da recuperanda, além do administrador judicial e a secretária. Na sequência, o representante da administradora judicial dispensou a verificação de quórum por se tratar de assembleia em continuação, o que independe de quórum mínimo. Pela mesma razão, foi dispensada a leitura do edital de convocação. O representante da administradora judicial concedeu a palavra ao representante da recuperanda, Dr. Kleber de Nicola Bissolati, para considerações, o qual explicou que apresentou um modificativo ao plano, porém ainda estão em negociação com os credores, sugerindo uma suspensão dos trabalhos, a fim de finalizar as negociações e melhorar o plano a todos. A recuperanda, então, solicitou a suspensão dos trabalhos com a retomada em 6 de abril de 2021. Após as explanações, o representante da administradora judicial passou a palavra aos credores para eventuais dúvidas ainda existentes. O doutor Rafael Giovanni Lima, advogado da credora Esperança, gostaria de saber sobre a aplicação da TR, taxa referencial, e que esse entendimento é descabido, devendo ser expurgado do plano de recuperação judicial. O administrador judicial explanou que, caso haja aprovação do plano, será realizada a análise das ilegalidades do plano, momento em que o tema será levado em consideração de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O doutor Luiz Felipe, representante do Banco Santander, informou que na data de ontem, a administradora judicial apresentou manifestação a respeito das ilegalidades do plano de recuperação judicial, e que essas alterações devem ser acatadas pela recuperanda, solicitando que a mesma apresente novo modificativo. O representante da administradora judicial sugeriu que até o dia 19 de março de 2021, a recuperanda apresente modificativo nos autos da recuperação judicial. O Dr. Kleber, de Nicola Bissolati, representante da recuperanda, informou que concorda com a sugestão do representante da administradora judicial para apresentação do modificativo ao plano nos autos até o dia 19 de março de 2021. A doutora Gabriele Oliveira, representante de Lília Maria, pediu para constar em ata a necessidade de se corrigir o plano, para que o mesmo não viole a lei no que se refere à impossibilidade de deságio e o prazo para pagamento da classe, principalmente considerando a questão de venda de imóvel para esse pagamento. O administrador judicial informou que, de qualquer maneira, a recuperanda terá até o dia 19 de março para fazer alterações e rever as cláusulas nesse sentido. A doutora Nayara Carvalho, representante da Cieso, composto de borracha limitada, pontuou que está analisando o plano de recuperação judicial, que foi apresentado nos autos, e que é favorável a uma suspensão para a melhoria do plano de recuperação judicial. O doutor Antônio Carlos não conseguiu se manifestar via sistema,
provavelmente em razão de problemas técnicos em seu sistema conexão. O representante da Administração Judicial alertou que existe um provimento da Corregedoria no sentido de que, quando o credor não conseguir a palavra no sistema web de conferência, o administrador judicial deve tentar localizá-lo antes de votar a matéria da Assembleia Geral de Credores. Em contato com o administrador judicial, o Dr. Antônio Carlos pontuou suas considerações, o qual noticiou que é contra a suspensão e só concordaria com a suspensão caso haja a aplicação do artigo 50, inciso 4 da Lei 11.101 de 2005. O representante da Administração Judicial passou a palavra ao representante da recuperanda, Dr. Kleber, de Nicola Bissolati, o qual informou que não pode tomar essa decisão sem conversar com seus clientes a respeito do assunto. Informou que compreende a posição do credor e está à disposição para conversar a respeito da alteração. Neste momento, não pode concordar com a substituição dos administradores da empresa, como meio de surgimento da empresa. Por fim, sugeriu que seja colocada em votação a suspensão da Assembleia Geral de Credores. Não havendo mais manifestações, foi iniciada a votação da suspensão da Assembleia, para o dia 6 de abril de 2021, no mesmo horário e local. Plataforma Zoom Meets. No decorrer da votação, o Dr. Antônio Carlos conseguiu retornar à sala e pediu a palavra que lhe foi franqueada. O Dr. Antônio Carlos informou que está com dificuldades de conexão, pois está em um barco em alto mar. De qualquer modo, esclarece seu entendimento no sentido de que o artigo 50, inciso 4, prevê como meio de surgimento da empresa a substituição dos administradores, razão pela qual entende que os credores podem impor essa vontade à recuperanda. Por essa razão, pede que haja uma votação separada, segundo a qual os credores deliberariam se concordam ou não com a substituição dos atuais administradores da empresa. O administrador judicial esclareceu que o artigo 50, inciso 4, de fato, traz essa possibilidade. No entanto, no sistema da Lei 11.101 de 2005, compete à recuperanda a apresentação do plano e, portanto, se a mesma não concorda com a substituição dos seus administradores, os credores podem votar contra o plano. Com a palavra, o Dr. Antônio Carlos afirmou que a incidência do artigo 50, inciso 4, é obrigatória à recuperanda, sendo de rigor a substituição da administração atual da empresa. O Dr. Kleber de Nicola Bissolati, representante da recuperanda, passou seu contato telefônico para entrar em contato para que os credores possam trazer eventuais sugestões ao plano de recuperação judicial e que neste momento não possui poder de alteração para alteração do plano. O Dr. Antônio Carlos informou que discorda da posição do representante da administradora judicial e gostaria de colocar em votação se o artigo 50, inciso 4 da lei estar em vigor. O administrador judicial esclareceu que a Assembleia não pode votar se a lei estar em vigor ou não. Ressalvou que a lei está em vigor, no entanto, compete aos credores impor a substituição dos administradores, sendo um direito da recuperanda a adoção desse meio de sorgimento, e que a mesma não concordou. Desse modo, novamente, o representante da administradora judicial explicou as alterações da Lei 11.101 de 2005. O administrador judicial indeferiu o pedido do senhor Antônio Carlos e o mesmo informou que fará o requerimento em juízo. Após os esclarecimentos, continuou a votação da suspensão ou não da Assembleia Geral de Credores para o dia 6 de abril de 2021, no mesmo horário e local, plataforma digital Zoom, com o protocolo do aditivo do plano de recuperação judicial nos autos até o dia 19 de março de 2021. Após a colheita de votos, foi aprovada a suspensão da Assembleia Geral de Credores para o dia 6 de abril de 2021, no mesmo horário e local, plataforma digital Zoom, com o protocolo do aditivo do plano judicial nos autos até o dia 19 de março de 2021, conforme a planilha anexa. As ressalvas realizadas via chat estão anexadas a esta ata. Na sequência, o representante da administração judicial solicitou à secretária a leitura. Então, alguém tem alguma observação sobre a ata? Se puder fazer pelo raise hand aqui. Alguém tem alguma observação pela ata? Pelo raise hand, ninguém. Pelo chat, alguém tem alguma observação? Acho que não. De qualquer maneira, se alguém tiver alguma outra observação, faz pelo chat. Tá bom? Maravilha. Então, está encerrada a Assembleia. Muito obrigado a todos. Suspensa para prosseguimento no dia aprovado aí pela Assembleia,
e com entrega do modificativo anteriormente, tá ok? Se cuidem, uma boa semana a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.